O sol de meio-dia batia forte na pequena igreja de Santa Rita, no coração do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Era um daqueles dias de verão carioca que pareciam saídos de um cartão postal. Céu azul sem uma nuvem, ar úmido carregado do cheiro de flores de jasmim misturado ao asfalto quente da rua lá fora. Eu, Ana, estava parada no vestíbulo, ajustando o véu branco que minha mãe insistira em bordar à mão. Aos 28 anos, eu me sentia como uma boneca de porcelana, frágil e exposta, com o vestido de tule leve roçando minha pele suada. Meu coração martelava no peito, não só pela emoção do casamento, mas por algo mais profundo. Um peso que eu carregava há meses e que ninguém parecia notar. Você está linda, filha, como uma princesa, disse minha mãe, os olhos marejados enquanto ajeitava uma mecha do meu cabelo castanho que insistia em escapar do coque elegante. Ela era assim, sempre otimista, sempre pronta para ver o lado bom das coisas. Aos 52 anos, com rugas suaves no rosto bronzeado pelo sol da Lapa, onde trabalhava como manicure, ela sonhara com esse dia desde que eu era criança. Meu pai, ao lado dela, a sentia em silêncio, fumando um cigarro eletrônico que ele jurava ter largado de vez. Ele era o tipo quieto, um eletricista aposentado que preferia consertar fiações a lidar com emoções. Vai dar tudo certo, Ana. O Pedro é um bom rapaz, murmurou ele, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Pedro, meu noivo. Ou melhor, o homem com quem eu ia me casar em instantes. Nós nos conhecemos há 3 anos, num churrasco de amigos em comum na praia de Copacabana. Ele era charmoso, com aquele sorriso fácil e olhos verdes que pareciam prometer aventuras. Gerente de uma loja de eletrônicos na Zona Sul, ele tinha 30 anos, um apartamento pequeno em Botafogo e planos de uma vida estável. Vamos construir uma família, Ana. Você e eu contra o mundo. Ele me dizia nas noites em que nos enroscávamos no sofá assistindo novelas. Mas ultimamente, as brigas tinham se tornado mais frequentes. Ciúmes bobos que viravam discussões acaloradas, silêncios que duravam dias. E naquela semana, depois de uma discussão feia sobre minhas saídas com as amigas, ele apertara meu braço com força demais, deixando uma marca roxa que eu cobrira com maquiagem. Foi sem querer, amor. Eu te amo tanto que perco a cabeça. Ele se desculpara e eu perdoara como sempre. Porque o amor é assim, não é? Complicado, mas real. A igreja estava lotada. Primos de Niterói, tias de São Paulo que viajaram de ônibus, amigos da faculdade que eu não via há anos. O aroma de incenso misturava-se ao perfume das flores brancas que enfeitavam os bancos de madeira envelhecida. Do lado de fora, o barulho da cidade pulsava. Buzinas de táxis, risadas de crianças na praça adjacente, o som distante de um samba improvisado em algum bar. Era o Rio em sua essência caótica e vibrante, e eu me sentia parte disso tudo, mas ao mesmo tempo isolada, como se o mundo girasse sem mim. Pronta? Perguntou minha melhor amiga, Carla, que seria a madrinha. Ela era a única que eu confidenciara sobre as discussões, mas nem ela sabia da marca no braço. Aos 27 anos, com cabelo cacheado, tingido de loiro e um vestido azul que realçava sua pele morena, Carla me abraçava forte. Você merece isso, Ana. Felicidade pura. Eu forcei um sorriso, sentindo o estômago revirar. Felicidade pura? Eu queria acreditar, mas o nó na garganta me traía. A marcha nupcial começou a tocar no órgão antigo, e as portas se abriram. Eu entrei devagar, o braço enlaçado ao de meu pai, os saltos ecoando no piso de azulejos frios. Os convidados se viraram, aplausos suaves e suspiros ecoando. Pedro estava lá, no altar, impecável no terno cinza, o rosto iluminado por um sorriso orgulhoso. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo vi o homem que me conquistara, confiante, carinhoso. Mas então o padre, um homem idoso chamado Frei João, com barba branca e olhos penetrantes que pareciam ler almas, ergueu a mão para abençoar a entrada. Ele era conhecido na paróquia por sua sabedoria, um carioca de berço que passara a vida ajudando famílias da comunidade. Bem-vinda, Ana, disse ele baixinho quando passei por ele.
Sua voz rouca como o som das ondas na praia. Eu assenti, mas algo no meu rosto deve ter chamado atenção. Talvez o tremor nos lábios, ou o jeito como eu evitava olhar diretamente para Pedro. Ou, quem sabe, a forma como minha mão direita, a que cobria o braço machucado, se contraía involuntariamente. A cerimônia prosseguiu. Sentamo-nos nos bancos à frente e Frei João começou a homilia, falando sobre o amor como um laço inquebrantável, forjado no fogo das dificuldades cotidianas. O casamento não é só alegria, meus filhos. É compromisso, é suportar as tempestades da vida juntos. Suas palavras ecoavam, e eu sentia lágrimas quentes subindo aos olhos. Não de emoção romântica, mas de dúvida. E se eu estivesse cometendo um erro? E se o contra o mundo de Pedro significasse um mundo de silêncios opressivos e toques que doíam? Foi quando chegou o momento dos votos. Pedro se levantou primeiro, pegando minha mão. Ana, você é minha luz. Prometo te amar e proteger todos os dias da minha vida. Sua voz era firme, mas eu sentia o aperto um pouco forte demais, como um lembrete. Eu me levantei, o coração acelerado, e abri a boca para responder. Mas as palavras travaram. Meu peito apertou, e uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, manchando a maquiagem. Frei João nos observava, e de repente sua expressão mudou. Seus olhos se estreitaram, fixando-se em mim com uma intensidade que me gelou. Ele ergueu a mão, interrompendo o silêncio que se instalara na igreja. Espere um momento, disse ele, a voz ecoando como um trovão suave. Todos os olhares se voltaram para nós. Pedro franziu a testa confuso. O que foi, padre? O frei não respondeu imediatamente. Em vez disso, aproximou-se de mim, colocando uma mão gentil no meu ombro. Filha, algo não está certo aqui. Eu vejo nos seus olhos. Vamos conversar um instante, antes de prosseguir. O ar pareceu congelar. Minha mãe ofegou no fundo da igreja e Carla me olhou alarmada. Pedro cruzou os braços, o rosto endurecendo. Eu congelei. O segredo que eu enterrara tão fundo agora exposto como uma ferida aberta sob o sol impiedoso de Santa Teresa. O que viria a seguir? Eu não sabia, mas naquele momento o peso que eu carregava pareceu se dissipar, só um pouco, como se o frei tivesse aberto uma janela para o ar fresco entrar. O murmúrio da igreja se transformou em um silêncio opressivo, como se o ar quente do verão carioca tivesse se tornado denso e sufocante. Os convidados se entreolhavam, confusos, enquanto o sol filtrava pelas vitrais coloridas, lançando manchas vermelhas e azuis no chão de azulejos. Meu coração batia descompassado, ecoando no peito como o som de um tambor distante na Lapa. Frei João me olhava com aqueles olhos sábios, enrugados pelo tempo e pelas histórias que ele ouvira nas confissões da paróquia. Sua mão no meu ombro era firme, mas gentil, como a de um avô que sabe quando uma criança precisa de consolo. Ana, venha comigo para a sacristia, por favor. E você também, Pedro, disse ele. A voz baixa, mas autoritária, cortando o ar como uma brisa fresca em meio ao calor. Pedro se levantou de imediato, o rosto corado de irritação, os punhos cerrados ao lado do corpo. Padre, isso é um casamento. O que está acontecendo? Estamos no meio da cerimônia. Sua voz ecoou, atraindo olhares curiosos das tias no fundo da igreja, que cochichavam atrás dos leques improvisados com programas da missa. Minha mãe se aproximou, o rosto pálido sob o chapéu de palha que ela usara para se proteger do sol na rua. Frei João, por favor, o que é isso? Minha filha está bem? Ela me tocou o braço, e eu me encolhi involuntariamente, sentindo a marca roxa latejar sob o vestido. Papai ficou para trás, apagando o cigarro eletrônico no cinzeiro improvisado na entrada, o olhar perdido, como se preferisse estar consertando um fusível em vez de lidar com aquilo. É só uma conversa rápida, Dona Maria, para garantir que tudo esteja em paz antes de selar esse sacramento, respondeu o frei, com um tom que não admitia réplicas. Ele me guiou pela lateral da igreja, o hábito marrom roçando o piso, enquanto Pedro nos seguia relutante, resmungando algo sobre perda de tempo. Carla, minha madrinha, quis vir junto, mas o frei balançou a cabeça. Só os noivos por enquanto, filha. Reze por eles. A sacristia era um quarto pequeno e abafado,
com cheiro de madeira velha e vinho da missa. Prateleiras cheias de paramentos bordados e uma mesa de mogno com uma Bíblia aberta. O frei fechou a porta, isolando-nos do burburinho lá fora, onde o som de buzinas da rua Almirante Alexandrino invadia pela janela entreaberta. O ar estava parado, carregado de umidade, e eu sentia gotas de suor escorrendo pelas costas, embaixo do véu que agora parecia uma prisão. Sente-se, Ana. E você também, Pedro, indicou o frei apontando para as cadeiras de madeira ao redor da mesa. Eu obedeci, as pernas trêmulas, enquanto Pedro cruzava os braços encostado na parede. Seus olhos verdes, que outrora me encantavam, agora pareciam frios, acusadores. O que é isso tudo, padre? Ela está nervosa, só isso. Casamentos deixam as mulheres assim. O frei ignorou o tom dele e se sentou à minha frente, as mãos entrelaçadas sobre a Bíblia. Não é nervosismo comum, meu filho. Eu vi nos olhos dela. A dor aí. Algo que vai além da emoção do dia. Ana, fale comigo. O que te aflige? Sua voz era como um convite suave, sem julgamento, e algo dentro de mim se partiu. Lágrimas quentes rolaram pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu passara com tanto cuidado naquela manhã, no espelho do apartamento em Botafogo. Eu não sei se posso fazer isso, sussurrei, a voz embargada. Olhei para Pedro, que franzia a testa confuso e irritado. Ana, pelo amor de Deus, o que você está dizendo? A igreja inteira está lá fora, sua família, meus amigos. Isso é loucura. Ele deu um passo à frente, a mão estendida, como se quisesse me sacudir de volta à realidade. Mas o frei ergueu a palma da mão, parando-o. Deixe-a falar, Pedro. O casamento é um voto perante Deus, não uma prisão. Se há dúvida, é melhor esclarecer agora. Eu respirei fundo, sentindo o peito apertar com o peso de meses de silêncios. As brigas, elas não param. Ele fica com ciúmes de tudo, das minhas amigas, do trabalho na agência de publicidade. Semana passada, a gente discutiu feio porque eu saí com a Carla para um happy hour na Lapa. Ele me agarrou o braço com força, padre. Deixou uma marca. Eu cobri com maquiagem. Mas não dói. Não só o braço, mas aqui dentro. Toquei o peito, as palavras saindo como um rio represado, aliviando um pouco a pressão. Pedro empalideceu, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e negação. Foi um acidente, Ana. Você sabe que eu te amo. Eu perco a cabeça porque você é tudo para mim. Não é nada grave, padre. Ela está exagerando por causa dos hormônios do casamento. Ele riu forçado, mas o som saiu seco, como cascalho sob os pneus de um carro na chuva. O frei balançou a cabeça devagar, os olhos fixos em Pedro. Amor não machuca, meu filho. Amor protege, constrói. Eu já vi muitas histórias como essa na paróquia. Mulheres que entram aqui sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Ana, você merece mais que isso. E Pedro, se você a ama de verdade, precisa refletir sobre suas ações. O ciúme é um veneno que corrói o laço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora, ouvi o sino da igreja tocar a hora, misturado ao riso abafado dos convidados, que deviam estar se perguntando o que diabos estava acontecendo. Minha mãe batia na porta, a voz ansiosa. Ana, tudo bem aí? Eu me levantei, limpando o rosto com as costas da mão, o vestido agora amarrotado. Eu preciso de tempo, Pedro. Não posso casar assim, com essa dúvida me comendo viva. Ele se aproximou, os olhos suplicantes pela primeira vez. Por favor, amor, não joga tudo fora por uma bobagem. Vamos conversar depois em casa. Eu mudo, prometo. Mas suas palavras soavam vazias, como as promessas que ele já quebrara antes. O frei assentiu para mim, um gesto de encorajamento. Vá para o vestíbulo, Ana. Eu falo com os convidados e Pedro, fique aqui. Precisamos conversar sobre o que significa ser homem de verdade nesse compromisso. Saí da sacristia com as pernas moles, o véu arrastando no chão como um fantasma do que poderia ter sido. No vestíbulo, Carla me abraçou forte, o perfume dela misturado ao meu suor. O que rolou, amiga? Você está tremendo. Minha mãe chorava baixinho, papai ao lado dela, fumando de novo. Filha, o que houve? O Pedro te magoou?
Eu balancei a cabeça, incapaz de explicar tudo ali com os olhares curiosos dos primos de Niterói nos cercando. O sol da tarde agora entrava oblíquo pela porta aberta, alongando sombras no piso. O rio pulsava lá fora, um vendedor de mate gritando na rua, o som de um funk ecoando de um carro passando. Eu me sentia exposta, vulnerável, mas também pela primeira vez em meses, livre para respirar. A interrupção do Frei não era o fim do sonho, mas o começo de algo real, uma chance de enfrentar o que eu ignorara por tanto tempo. Mas o que Pedro faria agora? E como eu reconstruiria minha vida se o casamento desmoronasse ali, sob o céu azul de Santa Teresa? O vestíbulo da igreja de Santa Rita parecia um caldeirão fervendo, com o ar quente do fim de tarde carregado de sussurros e olhares curiosos. O sol poente tingia as paredes de um laranja avermelhado, filtrando pelas janelas altas e misturando-se ao cheiro de suor e perfume barato que pairava entre os convidados. Eu me encostei na parede de azulejos frios, o vestido de noiva agora um peso morto nos ombros, o véu embolado na mão como um pano esquecido. Meu peito subia e descia em respirações curtas, o coração ainda acelerado como o motor de um Fusca velho na subida da Lapa. Carla me segurava pelo braço, os olhos castanhos cheios de preocupação, enquanto minha mãe soluçava baixinho, o lenço amassado contra o nariz. Ana, fala comigo, pelo amor de Deus. O que o Frei disse? Foi o Pedro? Ele te machucou de novo? Carla sussurrou, a voz urgente, como se temesse que as tias de São Paulo ouvissem. Ela sempre fora assim, direta, sem rodeios, uma carioca da gema que crescera nas ruas de Copacabana, onde as verdades saíam rápidas como o mar revolto. Eu hesitei olhando para o chão, onde gotas de lágrima haviam caído e secado no piso irregular. É complicado, Carla. As brigas, o ciúme. Ele me apertou o braço semana passada. O Frei viu algo no meu rosto, acho. Interrompeu tudo. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis, sob o burburinho que crescia lá dentro da igreja, onde o órgão parara de tocar e os bancos rangiam com o movimento inquieto das pessoas. Minha mãe ergueu o rosto, os olhos vermelhos inchados, o chapéu de palha torto na cabeça grisalha. Meu Deus, filha, por que você não me contou? Eu sempre soube que o Pedro era possessivo, mas isso não é amor, é prisão. Ela se aproximou, abraçando-me com força, o cheiro de sabonete de lavanda misturando-se ao meu desespero. Aos 52 anos, ela carregava as cicatrizes de um casamento próprio cheio de altos e baixos com meu pai, mas nunca deixara que ele a tocasse com raiva. Lembra quando eu te falei no dia que você anunciou o noivado? Olha bem para ele, Ana. Amor de verdade não sufoca. Seu tom era uma mistura de raiva e tristeza, as mãos tremendo enquanto me afagava as costas. Papai, que até então ficara em silêncio fumando seu cigarro eletrônico no canto, se aproximou devagar, o rosto enrugado pela vida de trabalho braçal marcado por uma expressão rara de determinação. Eu vi a marca no seu braço ontem quando você veio em casa. Cobriu com manga longa, mas eu não sou cego, filha. Se ele te machucou, eu acabo com ele. Sua voz era rouca, como o som de ferramentas em uma oficina, e pela primeira vez em anos, vi um brilho de proteção nos olhos castanhos, iguais aos meus. Ele não era de palavras, mas ações, e naquele momento, seu apoio silencioso era como uma âncora no caos. Do lado de fora, o bairro de Santa Teresa começava a ganhar vida noturna. O bonde rangendo na ladeira, risadas de turistas ecoando da praça. O cheiro de quitutes fritos vindo de uma barraca improvisada na rua. Mas aqui dentro, o mundo parecia parado, suspenso em uma bolha de tensão. Os primos de Niterói se aglomeravam na porta, cochichando. O que rolou? O casamento cancelou? Uma tia gorda abanava o rosto com o programa da missa, o leque improvisado espalhando um ar morno. Coitada da Ana, tão linda, e agora isso. De repente, a porta da sacristia se abriu com um rangido e Frei João emergiu, o hábito amarrotado, o rosto sério como uma estátua de santo. Atrás dele, Pedro saía com passos pesados, o terno cinza desabotoado, o rosto pálido e suado, os olhos verdes agora injetados de raiva contida. Ele me viu e parou,
o peito arfando. Ana, a gente precisa conversar. Agora. Isso é ridículo, padre. Você não pode simplesmente parar um casamento por uma besteira. Sua voz ecoou pelo vestíbulo, atraindo mais olhares, e ele avançou na minha direção, a mão estendida como se quisesse me puxar de volta para o altar. Mas Carla se interpôs, os cachos loiros balançando enquanto ela o encarava. Para com isso, Pedro. Deixa ela respirar. Você acha que ninguém vê como você a trata? Eu já vi as mensagens, as brigas no celular dela. Se machucou minha amiga, some da minha frente. Seu tom era feroz, protetor, como uma leoa defendendo o filhote. Pedro recuou um passo, surpreso, o maxilar travado. Vocês não entendem. Eu amo ela. É só ciúme, normal em casal. Ana diz para eles que a gente resolve em casa, no nosso apartamento em Botafogo, como sempre fizemos. Eu o encarei, sentindo uma onda de náusea subir pela garganta. O sol poente batia no seu rosto, destacando as linhas de tensão que eu ignorara por tanto tempo. Não, Pedro. Não é normal. Você me isola das amigas, grita por nada, e agora isso, na frente de todo mundo. O Frei tem razão, amor não machuca. Minha voz tremia, mas saía firme, impulsionada pelo apoio ao meu redor. Pela primeira vez, eu via claro. As promessas dele eram como o samba da Lapa, animado mas passageiro, deixando ressaca no dia seguinte. Frei João ergueu a mão, acalmando o ar carregado. Meus filhos, o casamento é sagrado, mas a vida é mais. Ana, você tem o direito de escolher. Os convidados vão entender, a paróquia já viu de tudo. Pedro, vá para casa e reflita. Amor se constrói com paciência, não com força. Ele se virou para minha família, o tom paternal. Dona Maria, leve sua filha para um café ali na praça. Deem tempo a ela. Minha mãe assentiu, pegando minha mão. Vem, filha, vamos sair daqui. Saímos pela porta lateral, o ar fresco da rua nos envolvendo como um bálsamo. O céu escurecia, estrelas piscando tímidas sobre as luzes da cidade, o som de um violão distante misturando-se ao tráfego. Carla nos seguia ligando para um táxi no celular. Para onde, Ana? Minha casa em Ipanema. Ou a de vocês na Lapa? Qualquer lugar menos aqui, murmurei, sentindo as pernas fraquejarem. Pedro ficou para trás, gritando meu nome uma última vez, mas o freio conteve. Caminhando pela calçada irregular de Santa Teresa, com o bonde passando devagar, eu sentia o peso se dissipar aos poucos. A interrupção não era o fim, mas um recomeço forçado. Uma chance de crescer, de me fortalecer com o apoio que eu subestimara. Mas e se Pedro não mudasse? E se a família pressionasse para eu voltar? O rio noturno se estendia à frente, cheio de possibilidades e sombras, e eu pela primeira vez me sentia pronta para enfrentar o que viesse, um passo de cada vez. A noite caía sobre Santa Teresa, como um manto de veludo escuro, pontilhado pelas luzes amareladas dos postes e o brilho distante das torres da cidade lá embaixo. O ar estava mais fresco agora, carregado do cheiro de terra molhada de uma garoa fina que começara a cair, misturando-se ao aroma de pastel frito de uma barraca na esquina da rua Almirante Alexandrino. Caminhávamos devagar pela calçada irregular, eu entre minha mãe e Carla, o vestido de noiva arrastando no chão e se sujando de poeira urbana. Meus saltos altos tropeçavam nas pedras soltas, mas eu não me importava. Cada passo era uma libertação, mesmo que dolorosa, como arrancar um curativo de uma ferida aberta. Vamos para minha casa na Lapa, filha. Tem espaço e a gente pode conversar sem pressa, sugeriu minha mãe, apertando minha mão com força. Os dedos calejados de anos manicuriando unhas alheias. Seu rosto, ainda marcado pelas lágrimas, exibia uma determinação que eu raramente via, a mesma que a fizera criar 2 filhos sozinha por meses, quando papai viajava a trabalho. Papai assentia ao lado, guardando o cigarro eletrônico no bolso, o silêncio dele mais eloquente que qualquer discurso. Eu cuido do Pedro se ele aparecer, murmurou ele, a voz grave ecoando como o ronco de um motor antigo. Carla chamou o táxi pelo app e em minutos estávamos dentro de um carro velho, o ar-condicionado quebrado soprando ar quente que só aumentava o desconforto. O motorista, um carioca de meia-idade com sotaque forte da Baixada, olhou pelo retrovisor. Casamento na igreja de Santa Rita.
Ouvi boatos de uma confusão. Tudo bem aí atrás? Carla bufou, revirando os olhos. Deixa pra lá, tio. Só leva a gente pra Lapa rapidinho. O rádio tocava um samba-enredo baixo, e eu encostei a cabeça no vidro, vendo as luzes borradas da cidade passarem. O bonde subindo a ladeira, casais abraçados nas escadarias coloridas de Lapa, o arco iluminado como um portal para outra vida. Chegamos ao apartamento da minha mãe por volta das 8, um sobrado apertado no beco das garrafas, onde o barulho da rua nunca parava completamente. O lugar cheirava a feijão cozinhando e café fresco. Ela sempre deixava a cafeteira ligada para emergências noturnas. Subimos as escadas rangentes, e eu me joguei no sofá gasto da sala, o vestido se espalhando como uma nuvem branca e suja. Carla trouxe um copo d'água sentando-se ao meu lado. Tira isso, Ana. Você parece uma noiva fantasma. Vou pegar uma roupa minha no carro. Ela saiu e minha mãe acendeu a luz fraca do abajur, revelando as fotos antigas na parede. Eu criança na praia de Ipanema, o casamento dela com papai nos anos 80, sorrisos congelados no tempo. Eu devia ter falado antes, mãe. Não queria preocupar vocês, confessei, a voz rouca de tanto chorar. Ela se sentou na poltrona puída, cruzando as pernas magras. Preocupar? Filha, você é minha vida. Eu vi os sinais, as visitas mais curtas, o jeito como você desviava o olhar quando ele ligava. Lembra da vez que veio aqui com o braço escondido? Achei que era só estresse do trabalho na agência. Seus olhos se encheram de novo, mas ela piscou forte, como se recusasse mais lágrimas. Meu casamento com seu pai não foi perfeito. Brigas por dinheiro, noites em claro. Mas ele nunca me machucou. Se o Pedro fez isso, acabou. Você merece um homem que te levante, não que te derrube. Papai, que se instalara na cozinha preparando um chá de boldo, voltou com xícaras fumegantes. Eu falei com o Frei por telefone enquanto descíamos. Ele mandou o Pedro embora. Disse que o cara estava furioso, mas que ia refletir. Amanhã a gente vai na delegacia se precisar, registrar boletim de ocorrência pela marca no braço. Não é brincadeira. Sua voz era prática, como se estivesse consertando um curto-circuito, mas o tom protetor me aqueceu por dentro. Pela primeira vez, vi a minha família como uma rede de segurança, não como um peso que eu evitara envolver. Carla voltou com um short e camiseta velha dela, ajudando-me a me trocar no banheiro minúsculo. Você é forte, Ana. Lembra da faculdade quando perdeu o estágio e se reergueu sozinha? Isso aqui é maior, mas você vence. Seu abraço era apertado, cheirando a perfume doce e determinação. Voltamos à sala e conversamos até meia-noite, sobre as brigas que eu minimizara, as noites em que Pedro controlava meu celular, as desculpas que eu engolia como remédios amargos. Eu amava o Pedro de antes, o da praia em Copacabana. Mas o ciúme virou monstro, admiti, sentindo o alívio de verbalizar o que enterrara. O telefone tocou. Era Pedro, o número piscando na tela da minha mãe. Eu hesitei, mas atendi no viva voz, o coração acelerado como o trânsito da Avenida Atlântica. Ana, por favor, volta. Foi um erro, o Frei exagerou. Eu tô no nosso apartamento em Botafogo sozinho, pensando em nós. Amanhã a gente casa de novo num cartório. Eu juro que mudo. Sua voz era suplicante, entrecortada, mas eu ouvi o tom possessivo por baixo, como uma corda esticada pronta para romper. Não, Pedro. Acabou. Você precisa de ajuda, terapia, algo. Eu não posso ser sua âncora se tô afundando. Desliguei antes que ele insistisse, as mãos tremendo, mas o peito leve. Carla aplaudiu baixinho. Isso, rainha. Agora é pra frente. A garoa parou e o céu clareou um pouco, revelando a lua cheia sobre os morros. Deitamos no quarto de hóspedes, eu no colchão extra, ouvindo o ronco distante do papai no sofá. Pela janela, via as luzes da Lapa piscando, bares lotados de risadas e música ao vivo. A vida do Rio continuando, imparável. Acordei cedo, com o sol nascendo rosado, o cheiro de pão na chapa subindo da padaria da esquina. Minha mãe preparou o café da manhã. Pão com manteiga, queijo Minas, suco de laranja espremido na hora. Hoje você vai para a agência. Filha, fala com a chefe, tira uns dias se precisar. E à tarde a gente vai num grupo de apoio que o Frei recomendou, na paróquia de Botafogo. Mulheres como você,
que saíram de relações tóxicas. Saí de casa com Carla, pegando o metrô na Cinelândia, o vagão lotado de gente comum. Estudantes com mochilas, vendedores ambulantes. O ar úmido do túnel me revigorava, como um banho de mar. No trabalho, na agência de publicidade da Zona Sul, contei o essencial para a coordenadora. Uma mulher de 40 anos com tatuagens e sotaque paulista. Fica o tempo que precisar, Ana. Abuso é crime e você é valiosa aqui. O apoio dela, profissional e sem pena, me deu forças para planejar. Alugar um quarto em Ipanema com Carla, terapia semanal, talvez um curso novo para crescer na carreira. Dias viraram semanas. Pedro tentou contato umas vezes. Mensagens chorosas que apaguei sem ler. Uma vez ele apareceu na porta da agência, mas papai o esperava do outro lado da rua. E ele foi embora. O Frei nos visitou na Lapa, trazendo uma Bíblia e conselhos. Deus perdoa recomeços, Ana. Você salvou a si mesma. Minha família se uniu mais. Jantares dominicais com churrasco no quintal, papai consertando meu celular velho, mãe me levando para manicure grátis. Meses depois, olhando o mar de Copacabana do apartamento compartilhado com Carla, sentia o crescimento como uma onda suave. O rio, com seu caos e beleza, me ensinara. Amor verdadeiro não prende, liberta. A interrupção do padre não fora um fim, mas o empurrão para uma vida autêntica, cheia de obstáculos, sim, mas com apoios que me faziam mais forte. E ali, sob o sol escaldante, eu sorria de verdade, pronta para o que o futuro traria.